pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso assunto da aula passada, que era o barroco. Só que vamos comentar um pouquinho mais a respeito sobre a arquitetura e a escultura. Bom, como a gente já havia comentado, o barroco ele trabalha muito com a questão de elementos bastante exagerados, né? Muitas curvas, muitos detalhes, muitos rococós, o que dá uma impressão muito grande de requinte e de exuberância. A gente vai ver agora os dois maiores exemplos da arquitetura barroca. Vamos colocar aqui. A primeira delas, o primeiro exemplo bastante marcante da arquitetura barroca é a Praça de São Pedro, localizada no Vaticano, tá? Essa é um marco bem grande da arquitetura barroca na Itália. Logo em seguida, a gente tem o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes se localiza na França e tanto a construção do palácio quanto o jardim, a gente consegue perceber essas decorações em forma de caracóis, né? Essa questão bem rebuscada, bem trabalhada, a qual vai dar a ideia do rococó. Vocês imaginem que se essa praça ela já é toda decorada dessa maneira, então imaginem como não vai ser o interior desse palácio, certo? A grandiosidade, né, das formas e da construção já dá para a gente ter mais ou menos uma noção da grandiosidade e da beleza da construção desse palácio. Bom, aqui a gente tem uma imagem de uma igreja barroca da Itália, aonde a gente consegue perceber toda essa questão dos rococós, né, dos enfeites característicos da arte barroca, com uma pomposidade muito grande, com uma riqueza muito grande. A gente precisa imaginar também que todo esse dourado aqui eram realmente enfeites e adornos feitos com ouro, tá? A igreja usava a arte, como a gente já tinha comentado na aula anterior, como meio de propagação do seu ideal de catolicismo. Opa, voltou aqui, só um pouquinho. Vamos voltar aqui para a igreja. Tá? Com o ideal de catolicismo, né? Então, ela usava dessa beleza para impressionar os seus fiéis e fazer com que eles fazer desse enfeite toda uma maneira de chamar a atenção para que esse fiel viesse até a igreja e daí conseguir incutir nessas pessoas que estariam visitando a igreja toda a questão do catolicismo, tá? Bom, as cenas que eram representadas nos quadros, né, aqui a gente não consegue ver muito bem, não dá para ter uma clareza muito grande ali, mas as cenas, elas sempre representavam cenas católicas, só que era muito importante e não era permitido a questão de nenhuma figura nua, né? Então a Igreja Católica não autorizava essa representação, mesmo que fosse do nu artístico, tá? A questão das representações humanas eram o mais realistas possíveis, tá? Utilizavam nessas pinturas formas e texturas para passar a ideia do movimento e produziam também
sensações e emoções através das expressões fisionômicas, através do reforço da expressão facial das pessoas que estavam sendo representadas. Dá para a gente perceber aqui que a questão da decoração era bastante extravagante, né? Os ornamentos muito incentivados e enaltecidos, né? Para mostrar o quê? Para mostrar o poder e a riqueza que a Igreja Católica tinha. Bom, vamos imaginar, deixa eu interromper aqui um pouquinho. Existiam algumas características na questão das obras barrocas. A primeira delas é que as formas ovais representadas nos tetos das capelas, elas davam uma ideia de centralização, tá? Usavam sempre a cruz grega também como sinal do cristianismo. As fachadas eram côncavas e convexas para dar uma ideia de movimento. Tinham bastante colunas nas igrejas e arcos também, colunas e arcos para sustentação da estrutura dessa igreja. Os elementos decorativos também eram feitos através de ouro, para mostrar essa pomposidade e essa riqueza da Igreja Católica. Em algumas pinturas, tanto no teto quanto nas paredes, eram usados efeitos de afresco e de estuque, que é praticamente a mesma coisa. O afresco era a pintura feita ainda no gesso molhado, quando a parede ainda estava molhada, e à medida que essa pintura ia sendo feita nesse gesso molhado, a tinta era absorvida e infiltrada dentro da parede. Já o estuque era o gesso ainda molhado, aonde seria modelado as figuras que estariam em relevo, tá? Bom, nessas igrejas com esse tamanho, a gente passa a sensação de infinitude e de grandeza, né? Os murais e as pinturas estão presentes tanto nas paredes quanto nos tetos, nas abóbadas também. Tinha uma preocupação muito grande com a questão da iluminação, justamente para passar, além de toda essa beleza, uma sensação de mistério no ar, tá? E dentro dessas pinturas também a gente tem claramente a questão da enaltação ao Deus e a Cristo, né, como as divindades mais importantes, tá? Bom, essas características elas podem variar dependendo do país, certo? Na França, o maior exemplo da arte barroca é o Palácio de Versalhes, que a gente viu agora há pouquinho, tá? Na Inglaterra, o que aconteceu? Houve um incêndio onde 13 mil casas e 87 palácios foram destruídos. Depois desse incidente, a Inglaterra ela foi reconstruída. E aí é que o barroco começou a aparecer, nessas novas construções, quando a Inglaterra foi refeita após esse incidente do incêndio. Aqui no Brasil, o barroco começou um pouco mais tarde. Ele veio para cá lá pelo século XVIII, mais ou menos. Quem que trouxe? Quem trouxe o barroco para cá foram os colonizadores. E eles começaram a construir essas igrejas, logicamente que numa proporção muito menor e numa grandiosidade também muito reduzida,
com algumas características, mas jamais com a mesma, com o mesmo luxo, vamos dizer assim, das igrejas da Itália, né? Porque lá tinha muito ouro e tal. Aqui no Brasil foi de uma forma muito mais modesta. E essas construções das igrejas aqui foram usadas pelos jesuítas para para propagar a fé na colônia, tá? Bom, o barroco aqui no Brasil, ele foi inspirado pelo barroco de Portugal, da Itália, da França e da Espanha. Aqui a gente tinha traços bem mais simples e mais retilíneos. Vamos voltar aqui, eu tenho a imagem de uma igreja barroca aqui do Brasil, para a gente conseguir perceber, né? Então, essa aqui é a igreja lá da Itália, né? E aqui, bem mais modesta, né? Mas não menos bonita, a gente tem uma igreja barroca de Minas Gerais, tá? O estado de Minas é o berço do barroco. Ali a gente tem vários exemplos, né, em todas as cidades mineiras de construções barrocas. Os artistas, nessas construções, eles se apropriaram de materiais comuns na nossa região. Local, por exemplo, coisas que eram feitas lá na Itália em mármore, aqui eram feitas em pedra-sabão, pois era o material que a gente tem aqui em Minas Gerais, né? Então foi aproveitado muito a questão da pedra-sabão e a questão da madeira. A maioria das estátuas e das esculturas que a gente tem internamente nas igrejas, tanto de Ouro Preto como em outras igrejas lá de Minas, foram todas entalhadas em madeira ou em pedra-sabão, tá? Bom, as figuras de anjos, eles se faziam muito presentes também, e que essas imagens, elas faziam com que o pessoal entrasse no clima da Igreja Católica, né? E que remetesse também à questão da eternidade, né? O culto à eternidade, o aspecto marcante do barroco. Nas esculturas, a gente tem diversas as expressões fisionômicas das esculturas, elas trazem bastante emoção, né? Bastante, ela é bem marcada, então tem uma fisionomia muito marcada. E passa também a ideia de movimento, coisa que lá no Renascimento a gente não tinha. Ou seja, as esculturas apareciam mais em repouso. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma imagem do Bernini, que era um escultor, que mostra justamente essa questão, ó, do movimento. Então, vejam só, dá para ver que deixa eu diminuir um pouquinho aqui, para que vocês consigam ver melhor essa imagem, tá? Então, vejam só, esse braço para cima, né, o outro braço aqui segurando o rosto, né, a questão das pernas, uma perna na frente da outra, ela dá esse movimento do tecido aqui, né, nos dá a impressão do movimento, tá? Então, isso a gente chama de dinamismo, tá? A escultura com dinamismo, certo? A pintura na Holanda, naquela época, o que acontecia? A sociedade ela começa a se distanciar um pouco da Igreja Católica
e ela passa a enxergar a arte como um bem de colecionador. Ou seja, o protestantismo começa a tomar um pouquinho de conta lá, e Vermeer, que era um artista barroco, que a gente falou na aula anterior, né, que pintou a menina com o brinco de pérola, era protestante, né, e eu comentei com vocês que ele trabalhava, fazia o seu barroco um pouco mais, de forma mais singela, mais discreta, vamos dizer assim, e ele conseguia trabalhar esse barroco para a sociedade, porque ele não tinha o poder, ele não tinha a arrecadação da Igreja Católica, né, por ser protestante. Então ele pintava suas obras e difundia isso para a sociedade. Até então, o que aconteceu? A partir desse momento, na Holanda, a sociedade começa a perceber que essas obras são tão valiosas que servem como bem de colecionador, tá? E o que acontece? Começam a acontecer investimento nas artes, começa a haver a valorização na bolsa de valor, né? Que vem surgir a lei da oferta e da procura, certo? Algumas obras representadas lá na Holanda representavam cenas de cenas mais cotidianas, tá? Que foi mais ou menos também o que oh meu Deus, o Caravaggio pintou, tá? E paisagens, naturezas mortas. O que é a natureza morta? É aquele quadro onde objetos são organizados em um suporte, em uma mesa, que vão servir de modelo para o pintor redesenhar, né, representar. Tá? E as cenas religiosas foram deixadas um pouco mais de lado. Vamos reconhecer agora aqui, vamos ver alguns artistas. Ah, não, antes disso, eu mostrei aqui para vocês a escultura do Bernini, da Itália, e aqui a gente tem a escultura do nosso Francisco Antônio Lisboa, no Aleijadinho, tá? Que é o nome de maior importância da arte barroca aqui no Brasil. O Aleijadinho ele foi considerado o primeiro arquiteto do Brasil. Tá? O pai dele também trabalhava como mestre de obras e ele cresceu nesse meio e foi considerado o primeiro arquiteto do Brasil. Além disso, ele foi um escultor de altíssima qualidade. Todas essas imagens aqui são imagens esculpidas por ele em pedra-sabão, certo? Bom, aqui a gente tem Rubens, Peter Paul Rubens, que é um artista barroco, bem importante. Aqui nós temos o Caravaggio. Esses dois influenciaram grandemente outros artistas, né? Então, o Franz Hals foi influenciado pelos dois, pelo Rubens e pelo Caravaggio. O Rembrandt, vale a pena dizer aqui que o Rembrandt foi um artista muito importante na questão dos retratos e dos autorretratos, certo? O Rembrandt, durante o período todo da sua vida, ele fez uma sequência de 100 autorretratos. Ou seja, a gente consegue perceber nessa sequência de autorretratos a evolução na questão do seu trabalho artístico e também a evolução no seu desenvolvimento físico, porque a gente consegue ver as várias etapas
da sua vida, né? E o desenvolvimento dele como ser humano também. E a gente tem o Werner, tá? Que são artistas barrocos. Muito bem. No Brasil, o barroco ele vem nos séculos e tem maior força entre os séculos 17 e 19, tá? O lugar de maior concentração da arte barroca é em Minas Gerais. E lá a gente tem vários exemplos de construções, principalmente nas igrejas. Uma das igrejas mais marcantes é essa que vocês estão vendo agora, que é a Igreja Bom Jesus dos Matozinhos. Ela fica, ela, ela fica em Ouro Preto, né, em Matozinhos, toda ela foi construída pelo Aleijadinho, e aqui na frente a gente tem 12 esculturas dos 12 apóstolos, certo? Bom, vamos ver aqui este rapaz. Para encerrar, a gente tem esta figura, que é o nosso artista barroco de maior importância no Brasil, que foi o Aleijadinho. Né? O Aleijadinho trabalhava com a talha. O que é o entalhe, ou a talha? É a questão de você pegar um bloco de pedra ou um bloco de madeira e com um instrumento chamado formão, você começar a modelar e a trabalhar e dar o volume e a forma desejada. O Aleijadinho ele teve esse apelido por um problema de saúde que ele teve. Ele foi portador de lepra. Então, com o tempo, ele foi perdendo a ponta dos dedos, mas mesmo assim ele trabalhou com a questão do entalhe e da escultura até o final da sua vida, certo? Então, quando a gente pensa em obra barroco, o primeiro nome que deve vir à nossa cabeça é o Francisco Antônio Lisboa, o nosso Aleijadinho. Certo? Por hoje é só. Ficamos por aqui e na próxima aula a gente continua com a questão do barroco. Certo? Um grande abraço. Até!